O devocional que eu trago hoje é o devocional que uma pessoa muito importante para mim, uma pessoa muito querida, já está com o Senhor, o pastor Helmut Matsulat, escreveu, né? E o tema, o título, ele colocou assim, uma pergunta: conhece? E eu vou ler agora o Salmo 90. Vou ler até o verso 10, que diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. É a oração de Moisés, o homem de Deus. Antes que nascessem os montes ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltai, filhos dos homens. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como por uma torrente, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos consumidos, conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, à luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um suspiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, verso 12. E o versículo em destaque é o 10, o verso 10, que diz: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Agora o pastor realmente escreve: em minha vida pastoral, usei muitas vezes o texto da leitura de hoje em visitas a aniversariantes. Mas hoje, quando eu mesmo inicio a vida na casa dos 80 anos, confesso que este texto começa a ter outro significado. Isso me faz lembrar o amigo Jó, que no final de seus sofrimentos afirmou: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em Jó 42, verso 5. Jó está dizendo que no passado ele conhecia Deus teoricamente, mas que agora ele o conhece pela experiência. Falar sobre 70 anos ou até sobre 80 é uma coisa. Viver 70 a 80 anos é outra. O Salmo 90 é da lavra de Moisés. Provavelmente ele escreveu esta oração quando já tinha cruzado a casa dos 80 anos. O que ele diz neste verso não é profecia, mas experiência. Ele veio a falecer aos 120 anos de idade, e dele se diz: nem os seus olhos e nem o seu vigor tinham se enfraquecido. A gente lê em Deuteronômio 34, verso 7. Isso não se pode dizer de nossa geração, muito menos de mim. Devo dizer que o pastor Helmut Matsulat, ele passou para o Senhor, tinha, me parece que 95 anos, se eu não me engano. Dali para um pouco mais, acho que 95. A primeira frase do Salmo 90, 10, soa poética. Os anos de nossa vida chegam a 80, a 70. Há um embalo nessa afirmação. Quem ultrapassa essa idade pode considerar-se um abençoado. Já a segunda parte do versículo, ou 80 para os que têm mais vigor, adiciona algo que não é tão poético. Fala de uma reserva de energia. Nem todas as pessoas têm esse vigor, essa saúde, essa força. Moisés termina o versículo com uma afirmação que desmente o slogan que diz: terceira idade é a melhor idade.
Veja bem o que ele diz. São anos difíceis e cheios de sofrimento. Isso seria coisa da melhor idade? Melhor, segundo o que diz Eclesiastes 12:1, é lembrar-se do Criador, do seu Criador, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximam os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Sugestão: combine as duas passagens da Bíblia e enriqueça sua vida. Ele se referiu a Eclesiastes capítulo 12, verso 1, que diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Experiências com Deus ao longo da vida compensam as debilidades da idade avançada. Verdade. Deus te abençoe. Eu não sei quantos anos você tem, mas medite nele ou na sua juventude, ou na sua maturidade. Que importante é você ter essa experiência com Deus, viver com Ele a cada dia, ter experiência com Ele a cada dia e falar assim como Jó falou. E como o pastor Helmut tão bem se comparou. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Que você possa caminhar com esse Deus, sabe? Fazer dele o seu melhor companheiro, o seu melhor confidente, o seu melhor mestre, o seu melhor guia. Que Deus te abençoe.